Olá, condutores! Eu sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Como o seu estado emocional interfere nas suas aulas para que elas se tornem umas aulas produtivas, em que você consegue evoluir, ou se torne um verdadeiro desastre. Tem duas histórias que eu quero comentar com vocês. Uma é de uma amiga minha que foi fazer aula para treinamento de habilitados, num momento em que ela tinha decidido que ia fazer aula, porque o pai estava muito doente, estava com câncer, e dependia dela para fazer as coisas. E ela tinha que pegar o carro e levar o pai no médico, e todo aquele atendimento de mobilidade que ele precisa. Só que em meio às aulas, o pai dela acabou indo para a UTI, ficou hospitalizado, ficou em coma. E ela, para não perder as aulas, continuou indo. Só que teve um dia que ela estava muito triste por causa disso. E a instrutora começou a pegar pesado. Pô, você só tá errando direto. Meu, o que está acontecendo contigo? E ela ali, fechada, sofrendo, não queria dizer que o pai estava na UTI, ela estava passando por um momento muito difícil, e as pessoas, vocês sabem, são diferentes. Nem todo mundo se sente à vontade para falar abertamente sobre aquele assunto que oprime. E aí, por conta de sucessivas vezes dessa reação da instrutora, ela saiu, deixou 5, 6 aulas pagas lá e nem voltou mais. Também não recomenda nem para o pior inimigo. Outra situação de uma inscrita no nosso canal que perdeu o marido, estava fazendo aula, bem numa tarde em que ela teve que prestar depoimento sobre a morte do marido. Teve uma aula horrível, que o instrutor só gritava, que não tinha paciência. E tem várias outras situações que o nosso estado emocional faz com que a gente dirija diferente. Principalmente quem é recém-habilitado, costuma perguntar sempre assim: pô, por que num dia eu tô bem pra caramba pra dirigir, por que no outro dia eu não tô tão legal pra dirigir? Vai depender do seu estado emocional, vai depender se você dormiu bem, se você tá tranquilo, se você tá preocupado, se você tá passando por um momento difícil, se você está cansado. Olha, pessoal, dirigir cansado é tão prejudicial quanto dirigir embriagado. O sono embriaga também. Tudo isso interfere. Se você está feliz, você dirige de um jeito. Se você está irritado, você dirige de outro jeito. Se você está aprendendo com alguém que briga com você, que te xinga, que não tem paciência, vai se transformar num clima horroroso dentro do carro, de grito, de xingamento, até de ofensas. Não vai aprender, na verdade, é nada. Então prestem bastante atenção. Se você ontem estava dirigindo bem e hoje já não está tão bem, veja lá o que aconteceu de ontem para hoje. Se você se incomodou em casa, se incomodou no trabalho, e prestem atenção. Mesmo quando a pessoa está preocupada, quando ela está desfocada, ela se distrai muito mais fácil, até com os próprios pensamentos. Muito preocupada com uma prova, com uma dívida, com uma decisão importante que tem que tomar na vida, o que vai acontecer? Vai dirigir diferente. E se tiver muito distraído, vai provocar acidente. Pessoas que estão passando por momentos difíceis, com alguém doente na família, a perda de alguém, pessoas que têm alguém hospitalizado. Olha, muitos acidentes de trânsito são provocados quando as pessoas estão indo para hospital, ficar com algum familiar doente, ou velório. Pode ver que tá cheio de notícia aí que determinada família estava indo para um velório, acabou se envolvendo num acidente. Isso aconteceu com a mãe de uma amiga minha também, sofreu um acidente na serra, a mãe dela nunca mais foi a mesma e veio a falecer. Então é muito importante, viu, pessoal, que vocês prestem atenção no estado emocional de vocês. Na aula, isso vai interferir, o modo como a outra pessoa reage. E o mais importante disso tudo é o seguinte: você não sabe nada da história do outro, você não sabe nada
nada sobre o outro. As alegrias dele, as dores dele, as tristezas dele, o momento difícil que ele passa. Ninguém sabe nada de ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se refere às outras pessoas, quando a gente fala sobre as outras pessoas, porque você não sabe é nada. De repente a sua cabeça fantasia alguma coisa. Ah, aquele cara é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E a pessoa está passando por um momento muito difícil. Muitas vezes, com as dificuldades que são próprias de cada um, eu tive que pegar a minha dor maior, muito grande, colocar no bolso e atender alguém, ir dar aula, conversar com um aluno que está passando por uma dor muitas vezes maior do que a minha ou não. Então, a gente tem que sempre procurar respeitar as pessoas, entender o momento das pessoas. Por isso, que antes de começar a aula, eu sempre procuro saber um pouquinho mais do aluno, mas não é aquele papo para futricar na vida, não, para querer saber. Eu procuro saber como esse aluno lida com as coisas, se a vida dele tá legal, se a vida dele tá bacana, se ele tem apreensões, se ele tem ansiedades, se ele tá passando por algum momento que possa interferir na aula. Sempre eu procuro saber, esse aluno toma a medicação receitada por médico, medicação controlada, tem algum tipo de depressão, tem algum tipo de fobia, tem síndrome do pânico. Eu preciso saber com quem eu estou lidando. Vai a dica aí muito importante. Não podemos tratar os nossos alunos da mesma forma. É individual, é personalizado, as pessoas são diferentes. A gente vai ter pessoas com mais facilidade para aprender, outras com nem tanta facilidade. E aquele momento em que aquela pessoa está passando na vida dela vai interferir em algum momento, no modo como ela aprende, no modo como ela adia, protela as coisas. Às vezes a pessoa está muito calada, não fala. Nós temos diversos perfis de alunos. O aluno mais calado, o aluno que não fala, o aluno que tem vergonha de perguntar, o aluno que diz que entendeu porque está com vergonha de dizer que não entendeu. E aí na hora de cobrar, cobra pesado. E isso não vem só do aluno, isso vem do instrutor também. Isso é próprio do ser humano. Nas interações humanas, a gente interage com todo mundo de formas diferentes. Em momentos diferentes da nossa vida, em que nós estamos mais alegres ou que nós estamos mais entristecidos por alguma coisa. Por isso, é muito importante você considerar qual será o momento que aquela pessoa está passando na vida dela. Será que eu não estarei sendo muito cruel demais até, em cobrar determinada coisa de uma pessoa? Às vezes, o aluno chora na aula por diversos motivos. E um deles é alguma pressão que ele está sofrendo, algum tipo de problema que ele tem na família, uma separação, um filho doente, um filho que está indo embora de casa. São vários os motivos. A perda de alguém muito importante para aquela pessoa. E ela demora um pouquinho mais para se estabilizar. Ela não tem a opção de dizer, não vou tomar mais aula agora, não dá, é porque eu tenho que seguir o cronograma da autoescola. Então, a gente está vendo aí o mundo do jeito que está, por um excesso de individualismo, por um excesso de egoísmo, e a gente fica reclamando que no trânsito não tem tolerância, a gente fica reclamando que no trânsito as pessoas não estão educadas. A gente precisa começar por nós, sabe? No nosso trato com as outras pessoas, no modo que nós conversamos com as outras pessoas. A gente tem que proporcionar às outras pessoas o que nós gostaríamos que elas nos proporcionassem. E eu gostaria de pedir isso para vocês, para aluno, para instrutor. Levem em consideração. O estado emocional interfere no modo como você vai ensinar, no modo como você vai aprender, no modo como você vai dirigir. Se você estiver cansado, isso também vai influenciar. Eu lembro que quando a minha mãe ficou 30 e poucos dias internada por um AVC hemorrágico, foi muito difícil para mim.
É um período que eu sumi de cena, em que todas as responsabilidades estavam comigo, as decisões que eu tinha que tomar, inclusive sobre o tipo de tratamento, o estado médico, clínico da minha mãe. E foi muito pesado, eu fiquei até 37 horas sem dormir, porque tinha que ficar do lado dela lá. Eu procurei não dirigir nessas ocasiões. E quando tinha que dirigir, porque não tinha ninguém para fazer as coisas para mim, eu procurava ao máximo manter o meu foco. Mas foi uma situação excepcional. Um dia muito cansada, esgotada, já exaurindo as forças, fui passar no portão com toda a prática e experiência que eu tenho e acabei ralando o carro. Cansada. Então evitem esse tipo de situação, evitem sempre que puderem dirigir cansado, redobre a atenção, preste atenção, hoje você não está tão bem, o que aconteceu? Se estiver nervoso, não vai dirigir, se estiver irritado, não vai dirigir, não brigue dentro do carro, não discuta dentro do carro, seja naquela situação mais menos gravosa, vamos dizer assim, em que alguém experiente está tentando ensinar alguma coisa para você, para. Se começou a ficar nervoso, começou a xingar, para. Seja também naquelas outras situações em que tem briga mesmo, braba dentro do carro, outro motorista dirigindo, não faça isso. O seu estado emocional vai interferir não só na sua aprendizagem, mas no modo como você vai interagir com o seu instrutor, interagir com o seu aluno, no modo como você vai aprender. E depois que você já for habilitado, vai interferir no seu modo de dirigir. Tá cansado, não dirige. Tá nervoso, não dirige. Não faça besteira. Você precisa ficar atento o tempo inteiro. E vamos sempre lembrar disso. Nós não sabemos nada sobre a vida da outra pessoa, sobre o que ela passa. Nós não sabemos nada sobre ela, se ela tem uma doença grave que ela está lutando contra. Nós não sabemos se ela está apoiando na família alguém que tem esse tipo de doença. Nós não sabemos. Nós não sabemos se naquele momento em que ela está tentando aprender na aula e ela começa a chorar e ela começa a ter crise de pânico, hiperventilar, respirar muito pouco, com dificuldade, chegando até a ser uma tarefa dolorida, nós não sabemos. Não sabemos nada sobre as pessoas. E nós temos que ter muita responsabilidade naquilo que dizemos. Você nunca pode chegar para uma pessoa e dizer, você não nasceu para dirigir. Dirigir não é para todo mundo. Você não sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento. E você pode estar pisando no único sonho que aquela pessoa tem. E ninguém tem o direito de pisar e sapatear em cima do sonho dos outros e chutar para uma beirada de sarjeta. Ninguém tem esse direito. As pessoas costumam utilizar a própria régua que mede as suas atitudes, a sua visão de mundo, para usar com o outro. As pessoas costumam girar em torno do próprio umbigo e muitas vezes se acharem únicas no universo, ao ponto de classificar alguém que não pensa como ela como errado. Sempre tem aquele, tá errado, você tá errado. O errado para você pode ser o certo para mim, o errado para mim pode ser o certo para você. E esse é o grande desafio que a gente tem pela frente nesses finais de tempos. É a compaixão, é o respeito. Acima de tudo, o respeito pelas pessoas, pelo que elas são. Pense nisso da próxima vez que você for até discutir com alguém, está disposto a brigar com alguém. Pense nisso, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe o tamanho do fardo que ela carrega. Talvez seja uma daquelas pessoas que, em vez de pedir fardo mais leve, pede ombros mais fortes para poder carregar todo o peso do mundo dela sobre as costas. Preste muita atenção. É nossa obrigação, em nome da nossa humanidade,
respeitar as pessoas e pensar nisso. Jamais destrate alguém. Jamais trate alguém com desrespeito. Sempre, nunca vamos saber a história de vida daquela pessoa. A gente não vai saber o que aquela pessoa está passando naquele momento. Mais um motivo para a gente ser respeitoso e demonstrar a nossa humanidade. Pensem nisso. Isso também faz parte do trânsito seguro, da direção preventiva. Isso também faz parte do que nós levamos para o trânsito, porque o trânsito é a rede social mais antiga do mundo. Nós interagimos o tempo inteiro no trânsito. E que a gente saiba fazer isso, né? Expressando a nossa humanidade, a nossa compaixão e o nosso respeito, e sempre compreendendo. Nós não sabemos nada sobre o outro, não temos autoridade para falar nada sobre o outro. Não sabemos. Pense nisso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.